É provável que você tenha lido a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro vetou a inclusão do nome da psiquiatra alagoana Nise da Silveira no livro dos heróis e heroínas da pátria. O nome da médica foi aprovado no Senado, mas Bolsonaro vetou, dando a seguinte justificativa: de que não é possível avaliar a envergadura dos feitos da médica Nise Magalhães da Silveira e o impacto destes no desenvolvimento da nação, a despeito de sua contribuição para a área da terapia ocupacional. Este veto causou indignação entre muitos brasileiros. Mas a verdade é que Bolsonaro talvez não esteja de todo enganado. Isto porque as contribuições de Nise vão muito além de seu impacto no Brasil. Os métodos estudados e praticados por Nise da Silveira no tratamento de doenças mentais têm até hoje repercussão mundial e ajudaram a mudar a visão sobre como a psicologia e a psiquiatria devem prover cuidados a esses pacientes. Mas quem foi essa fantástica mulher e, afinal, o que ela fez de tão extraordinário? Nesse vídeo, a gente vai contar a história de Nise da Silveira, que foi biografada por Ferreira Goulart e chamada de a psiquiatra rebelde. Nise nasceu em 1905, em Maceió. Era filha única de um casal formado por um jornalista e uma pianista. Desde pequena, ela foi criada em um ambiente cercado de liberdade, com muito incentivo à criação e ao gosto pela arte. Quando completou 15 anos, Nise se mudou para Salvador, onde passou a cursar a faculdade de medicina. No curso também estava seu primo Mário Magalhães da Silveira, que se tornaria um dos grandes médicos sanitaristas do país. Nise e Mário acabaram se casando. Em 1926, ela se formou e era a única mulher de uma turma que tinha 75 alunos. Em 1927, depois da morte de seu pai, Nise se mudou para o Rio de Janeiro. Lá, ela cursou uma especialização em neurologia e passou em um concurso para trabalhar no Hospital da Praia Vermelha. Em 1937, já no Estado Novo de Getúlio Vargas, uma enfermeira do hospital denunciou Nise pela seguinte razão: em cima de sua mesa, ela tinha livros sobre psiquiatria, arte e literatura, mas também obras sobre marxismo e comunismo. A consequência é que Nise foi presa no mesmo dia da denúncia e perdeu seu emprego, mesmo sendo concursada. Essa já era a segunda vez que Nise ia para a prisão. A primeira foi por ter atuado como médica voluntária na União Feminina Brasileira e por fazer parte da ala reivindicadora dos médicos. Em outras palavras, Nise foi presa por ser considerada subversiva pelo governo Vargas. Em 1938, Nise foi julgada e inocentada, mas continuou sendo vigiada e perseguida pelo governo. A médica ficou 455 dias encarcerada, mas não há muitas informações em suas biografias sobre este período. O pouco que se sabe é que ela comia mal, que não chegou a ser torturada, mas que ouviu muitas descrições de torturas sofridas por suas companheiras de cela. Entre essas colegas estava Olga Benário. Sobre o tempo que ficou presa, Nise disse que deixou nela uma mania de liberdade. Ela foi exonerada do seu cargo no hospital. Só em 1944 ela readquiriu o direito de exercer o trabalho para o qual tinha prestado concurso. Quando Nise da Silveira foi readmitida, ela passou a trabalhar no Centro Psiquiátrico Pedro II. O que ela viu lá a impressionou muito. Os internos estavam sendo tratados pelos mais modernos avanços da psiquiatria daquela época. Mas esses tratamentos, na verdade, eram bárbaros. Eles eram submetidos a lobotomias, que consistiam na retirada de uma parte do cérebro e que deixavam muitas vezes os pacientes em situações calamitosas. Outro método bastante comum eram os eletrochoques, que eram recomendados de forma indiscriminada para acalmar os doentes mentais. Nise, então, se recusa a ministrar qualquer um desses tratamentos às pessoas internadas no Pedro II. O que ela faz é começar a mobilizar esforços para construir um setor de terapia ocupacional no hospital, que fica pronto 2 anos depois, em 1946. O espaço passou a se chamar de Seção de Terapêutica Ocupacional e Reabilitação.
A ideia era que o local servisse para que os internos pudessem ser estimulados a produzir trabalho manual, mas acima de tudo, arte. Neste espaço, eles começaram a consertar sapatos, fazer móveis, ter oficinas de teatro, praticar esportes, além de pintar e esculpir. Um fato bastante interessante que diz muito sobre como Nise via as pessoas acometidas com transtornos mentais era a forma pela qual se referia a elas. Nise se recusava a empregar a palavra paciente para indicar os internos. Ela preferia dizer clientes, que apontava uma relação de troca com o terapeuta. Nise disse numa entrevista: paciente, que coisa ruim, paciente é uma coisa passiva, não chamo ninguém de paciente, considero o maior insulto do mundo. Na verdade, ela preferia tratar os internos pelo seu próprio nome. E aí já se mostrava a grande revolução trazida por Nise da Silveira à psiquiatria. Ela propunha que as pessoas acometidas por doenças mentais fossem respeitadas em sua individualidade, ao invés de serem consideradas como um estorvo que a sociedade precisava lidar. Vale ouvir a própria Nise falando sobre aquilo que a interessava quando começou a desenvolver esse trabalho. Então, o que eu queria, o que me fascinava era o que acontecia dentro da cuca do esquizofrênico, debaixo daquele aspecto miserável de atoleimado, de demenciado, de alienado. Era, de repente, um gesto de mão de Rafael, que estava doente desde os 16 anos, que urinava no chão e esfregava as mãos da urina. Mas ele fazia, de repente, um gesto. Eu digo, tem que ter alguma coisa por trás disso. O trabalho dos clientes de Nise começou a crescer e também chamar muita atenção. Das mentes daqueles sujeitos que, na visão de muita gente, inclusive de médicos, eram simplesmente loucos, começaram a nascer obras intrigantes que davam acesso à sua vida interior. Artistas renomados passaram a se interessar pelo tratamento que Nise da Silveira estava fazendo com os internos do Pedro II. Em 9 de setembro de 1946, era inaugurado o ateliê de pintura do Hospital Engenho de Dentro. Lá os clientes de Nise passaram a ter mais condições a continuar produzindo. Depois de 4 meses de funcionamento do ateliê, foi organizada a primeira exposição das obras. E cada vez mais gente, entre psiquiatras e artistas, começaram a prestar atenção no que estava acontecendo ali. 2 dessas pessoas foram o crítico Mário Pedrosa e o Leon de Gandhi, que era diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo. O resultado é que em 1950, uma mostra com 91 pinturas e 9 esculturas dos clientes de Nise foram parar no primeiro Congresso de Psiquiatria em Paris. Mas o que tinha nessas obras que chamaram tanto a atenção dos psiquiatras? Elas foram se tornando formas de acesso ao inconsciente dessas pessoas, que muitas vezes tinham severas limitações com a linguagem verbal. Foram surgindo imagens cada vez mais intrigantes naquilo que eles criavam. E Nise, como terapeuta, ajudava a traduzir o que eles estavam manifestando. Ou seja, das mentes e das mãos daqueles sujeitos que eram considerados loucos por tanta gente, passaram a nascer símbolos universais, como as mandalas que foram estudadas e tematizadas por Jung. Logo, os especialistas se deram conta de que havia algo muito importante acontecendo naquele ateliê. Este trabalho acabou levando à fundação em 1956 do Museu de Imagens do Inconsciente. Ouça só o depoimento de Luiz Carlos Melo, diretor do museu, sobre a relevância das imagens que saíam dali. Uma das linhas, de estudo no Museu de Imagens do Inconsciente é a pesquisa comparada, que nós chamamos de arqueologia da psique. Essas dimensões mais profundas da psique, que se expressam através das imagens, são atemporais. Elas permeiam
toda a história da humanidade, né? Desde o início, formam a base do psiquismo humano. Se o corpo tem uma história, o corpo humano foi se transformando através da evolução da nossa espécie, as imagens mostram também a história da psique humana. Então a gente vai estudar as imagens que são feitas no ateliê, comparando com imagens da história da arte, com a história da religião, com a mitologia, com os contos de fadas, com a literatura de cordel, etc., onde o homem pôde projetar o seu mundo interior, né? Nise da Silveira resolve então escrever uma carta a Jung contando o que estava acontecendo no ateliê. Eles começaram uma troca de correspondências em que Nise relatava os símbolos, que eram os elementos centrais na psicologia junguiana, que estavam aparecendo no trabalho dos clientes. Eles finalmente se encontrariam no 2º Congresso Internacional de Psiquiatria, em Zurique, onde mais uma vez Nise levava os quadros dos seus clientes. Esta troca entre os dois é vista até hoje como um ponto de entrada do pensamento de Jung no Brasil. Os clientes do ateliê, muitos deles esquizofrênicos, eram vistos pela psiquiatria como pessoas partidas, em cisão interna. Porém, as imagens que traziam e que eram acompanhadas por Nise e seus colaboradores mostravam que havia uma unidade imersa em sua vida inconsciente. E é a partir daí que ela realizava o processo terapêutico que promovia a melhora deles. As histórias de alguns dos clientes do ateliê Engenho de Dentro ficaram conhecidas. Há, por exemplo, a história de Rafael Domingues, que não se comunicava há 20 anos. Com o trabalho que estava sendo feito com ele, que consistia naquilo que Nise chamava de afeto catalisador, ele aos poucos começou a se manifestar, surpreendendo muita gente ao seu redor. Nesse vídeo, a artista plástica Marta Pires Pereira, que foi colaboradora no ateliê, conta como Nise orientou que ela trabalhasse com Rafael. Então ela me pediu para ir trabalhar com o Rafael, especificamente com o Rafael. Porque Rafael não falava, não se comunicava há 20 anos. E eu espontaneamente foi que quis conhecer Rafael. A doutora Nise me chamou para conhecer os trabalhos de Rafael, os desenhos. Para mim, um dos maiores desenhistas que nós temos no Brasil. Aí o Rafael, ele estava fazendo uns tracinhos e eu falei, Rafael, você está desenhando o Canto dos Pássaros? Ele disse, Canto dos Pássaros. Olhou para mim assim, Canto dos Pássaros. E a monitora que estava lá me disse assim, eu nunca vi ele falar com ninguém. Eu estou aqui há 10 anos. Aí eu fui lá conversar com a doutora Nise, ela, lá no hospital mesmo. Aí ela se levantou, ela ficou assim meio agitada, olhou bem para mim e falou, você não quer vir trabalhar aqui com o Rafael? Aí eu achei que sim, mas engraçado, eu disse que sim, não especificamente porque ela estava convidando. Era um desafio meu que eu queria saber quem era aquele indivíduo, porque fiquei curiosa de como é que ele veio falar comigo, né? Queria saber quem era aquele indivíduo. Daí a doutora Nise deu um conselho, fique calada, quieta do lado dele, sempre. Você vai e fica pertinho dele. E ela falou isso por quê? Porque ela sabia que o afeto catalisador, o fato de eu estar ali presente, estava demonstrando que eu estava afetivamente interessada por ele. 7 artistas do ateliê ficaram conhecidos com os camafeus de Nise da Silveira. Desses, por uma questão de espaço, falaremos de 2. A primeira é Adelina Gomes. Ela era uma moça pobre, filha de trabalhadores rurais, que foi internada em 1937, aos 21 anos, depois de estrangular sua gata de estimação. Considerada agressiva, Adelina passou a frequentar o ateliê em 1946. As pinturas cheias de flores e imagens delicadas geraram um trabalho de Nise da Silveira, que se tornou um clássico, comparando as imagens elaboradas com Adelina com o mito grego de Daphne. Assim como Daphne, que foge do deus Apolo e é transformada em um vegetal, Adelina dizia que queria ser flor. Outro artista é Emídio de Barros, considerado um gênio da pintura por muitos. Quando começou a frequentar o ateliê, em 1947, Emídio já estava há 23 anos internado. Assim como outros artistas, ele era calado e começou a se comunicar cada vez mais pelas suas pinturas.
Sua obra vasta e reconhecida pela crítica de arte especializada fez com que ele fosse chamado de o grande poeta do imaginário. Emídio dizia uma frase que é muito marcante nessa história. Ele falava que pintava aquilo que ele via. Aqui há uma questão absolutamente crucial no legado que foi deixado por Nise da Silveira, que é a possibilidade de dar ferramentas para que estes indivíduos, que até então eram enxergados apenas como loucos que deveriam ficar presos dentro de hospícios, pudessem finalmente encontrar uma voz. Independente do que diga esse ou qualquer presidente da República, a verdade é que Nise da Silveira é uma das grandes joias que já existiram nessa nação e um dos nomes fundamentais da luta antimanicomial. Nise é para sempre um dos grandes orgulhos do Brasil. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê a Márcia, que faz uma homenagem para o filho Pedro. Pedro, enfim, sua tão sonhada aprovação no vestibular de medicina. Foram horas a fio estudando, dias de angústia, fazer prova doente. Hoje vibramos com sua conquista. Uma conquista familiar, social e histórica. Na família, você é o primeiro a conseguir aprovação em curso tão elitizado. Na nossa classe, pouquíssimos chegaram nesse lugar. Historicamente, é um curso marcado pela presença de uma elite que conserva para si os lugares mais prestigiados. Sua conquista é de muitos. E que ela seja exemplar, no sentido de mostrar aos nossos essa possibilidade que por muitas vezes nem sequer é vislumbrada. Parabéns, filhão, estaremos sempre contigo. Valeu, gente, beijo e parabéns pro Pedro, hein?